E aí pessoal, beleza? Vamos avançar no conteúdo? Então, nesse quinto vídeo, a gente vai tratar da ideia de vetores no espaço. A partir de agora, trabalharemos sempre com vetores em 3 dimensões. Esse vídeo vai ser rápido, mas ele é importante para embasar os conteúdos que nós vamos ver mais para frente. Vamos lá? Bom, vetores no espaço. Vimos em vetores no plano que a base canônica IJ no plano determina o sistema cartesiano ortogonal x ou y, e que um ponto P, xy, qualquer desse plano, corresponde a um vetor OP de componentes xy, ou seja, o vetor OP dado por xi mais yj. Isto é, as próprias coordenadas xy do ponto são as componentes do vetor OP na base canônica. No espaço, de forma análoga, consideremos a base canônica IJK como aquela que irá determinar o sistema cartesiano ortogonal OXYZ, onde os 3 vetores unitários ortogonais 2 a 2 estão representados com origem no ponto O. Então observa a figura aí, vejam lá os 3 vetores IJK unitários e com origem no sistema do sistema ortogonal e perpendiculares 2 a 2. Olha para a origem agora desse sistema aí. Esse ponto e a direção de cada um dos 3 vetores da base determinam os 3 eixos cartesianos. O eixo OX das abscissas corresponde ao vetor I. O eixo OY das ordenadas corresponde ao vetor J. E o eixo OZ das cotas corresponde ao vetor K. As setas indicam o sentido positivo de cada eixo coordenado. Cada dupla de vetores da base e, consequentemente, cada dupla de eixos determina um plano coordenado. Assim, a gente tem 3 planos coordenados: o plano XOY, o plano XOZ e o plano YOZ. Assim como no plano, a cada ponto, agora com 3 dimensões, pontos P, X, Y, Z do espaço, irá corresponder um vetor OP, XI mais YJ mais ZK. Isto é, as próprias coordenadas x, y, z do ponto P são as componentes do vetor OP. A mesma coisa que fazíamos em 2 dimensões, estamos agora fazendo em 3 dimensões. As coordenadas x, y, z são denominadas, respectivamente, abscissa, ordenada e cota. A figura a seguir representa um ponto PXYZ no espaço. Já esta figura apresenta o correspondente vetor VOP, que representa a diagonal do paralelepípedo, cujas arestas são definidas pelos vetores XI, YJ e ZK. O vetor V, XI mais YJ mais ZK também pode ser expresso por V igual a XYZ. Essa expressão, então, é chamada de expressão analítica. XYZ são as coordenadas do ponto que determina a extremidade do vetor quando a sua origem está na origem dos sistemas. Então, por exemplo, o vetor 2i menos 3j mais k, a gente pode simplesmente escrever 2 menos 3, 1. O vetor i menos j, observa que está faltando o k ali, né? Então a gente pode acrescentar um 0k. Ele vai ser 1 menos 1, 0. O vetor 2j menos 3k, está faltando o i. Então ele vai ficar 0, que é relativo a 0i, 0, 2 menos 3. Já esse vetor 4k, veja só, está faltando nele o i e o j. Então ele vai ser 0i mais 0j mais 4k. Então ele vai ficar 0, 0, 4. Em particular, o vetor i é o vetor 1, 0, 0. O vetor j é o vetor 0, 1, 0. E o vetor k é o vetor 0, 0, 1.
Quando estamos tratando num plano cartesiano, sabemos que se a abscissa de um ponto é nula, por exemplo, o ponto 0,7, a abscissa é zero, não é isso? O ponto está sobre o eixo das ordenadas. Por outro lado, se a ordenada é nula, por exemplo, o ponto 4,0, o ponto está sobre os eixos das abscissas. A situação semelhante vai acontecer quando estamos lidando no sistema de 3 dimensões. Nessa figura aqui, mesmo de forma simples, dá para perceber uma característica geral dos pontos, que estão tanto nos planos coordenados quanto nos eixos coordenados. Nesse caso, se o ponto se encontra sobre um dos eixos, 2 de suas coordenadas vão ser nulas. E se ele encontra sobre um dos planos determinados por 2 eixos, então uma de suas coordenadas será nula. Em qualquer outra situação, ou seja, se ele não tiver nem nos eixos e se ele não tiver nem nos planos coordenados, nenhuma de suas coordenadas vai ser nula. E a terceira observação aí? Lembra que lá no sistema de 2 dimensões, os eixos dividiam o nosso sistema em 4 quadrantes? Então, num sistema em 3 dimensões, o nosso espaço ele é dividido em 8 octantes. E aí, olha nesse exemplo os pontos em cada um dos octantes. Por exemplo, o ponto A, 642, está no primeiro octante. O ponto B, menos 532, está no segundo octante. O ponto C, menos 6, menos 52, está no terceiro octante. O ponto D, 5 menos 3, 2, está no quarto octante. O ponto aqui que eu estou chamando de A', 6, 4 menos 2, ele está no quinto octante. O ponto B', menos 5, 3 menos 2, está no sexto octante. O ponto C', menos 6, menos 5, menos 2, está no sétimo octante. E o ponto D', 5 menos 3 menos 2, está no oitavo octante. Assim como lá no sistema em 2 dimensões, a gente tinha aqui positivo, positivo, era o primeiro quadrante, negativo, positivo do segundo, negativo, negativo do terceiro e positivo, negativo do quarto, essa combinação de sinais acontece também aqui no sistema tridimensional. Só que nesse caso nós temos 8 combinações diferentes. Faça um esqueminha aí, observe o que está na apostila, o que eu falei aqui no exemplo, e você vai entender isso perfeitamente. Bem, e em termos de propriedades e operações entre vetores no espaço? Pessoal, aí pra gente não tem novidade. As definições e propriedades relativas à igualdade de vetores, operações, vetor definido por 2 pontos, ponto médio e módulo de um vetor, que nós já vimos nos 4 vídeos para trás, são análogas àquelas que estudamos no plano. Por conta disso, a fim de economizar tempo, não vamos aqui rediscutir essas propriedades, apenas vamos relembrá-las nos exercícios. Agora, na sequência da apostila aí, segue uma lista de exercícios. São exercícios simples. Eu sugiro que você tente fazer o exercício e, se for o caso, me mande as dúvidas para que a gente possa esclarecer. Pessoal, é muito importante que vocês continuem estudando, que vocês sigam o material, que vocês acompanhem esses vídeos, mandem as dúvidas, para que quando voltarmos dessa situação de pandemia, a gente não tenha que praticamente recomeçar do zero. É óbvio, e eu já falei para vocês, que nós não vamos considerar o conteúdo dado só porque foi passado aqui no vídeo. Mas é relevante que vocês estudam para que vocês saiam da inércia, para que tenham o hábito de estudar. E mais, quando chegarmos no momento de ter aula em sala de aula, vocês vão usar a aula justamente para tirar dúvidas, ao invés de usar a aula para aprender. Quem sabe, inclusive, passar dessa situação aí, a gente não continue usando vídeos assim, não é verdade? Antecipar a aula e quando você chegar para assistir a aula, vai já estar sabendo bastante coisa, certo?
Tomara que o mundo mude para melhor depois disso, né, pessoal? Então, um abração, até o próximo. Tchau, tchau.